Às vezes eu paro e penso assim, como é que uma mulher tem coragem de entregar o próprio corpo para ter um iPhone, para ter carro? Como é que uma moça tem coragem de ficar com um homem casado? Estás a ver? Ele tem aliança, um ato profético. Ele tem na tela do telefone dele a foto dos filhos dele, a família dele. Você está a ouvir, ele está a atender a família dele. Você tem coragem para poder ter o que? Viagem? Para poder ter o que? Coisas? Para agradar o que? A carne? Isso não fala de você tomar algo, isso fala do caráter miserável que você carrega. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a sua fé. Hoje, não diferente, nós temos aqui uma convidada especialíssima. Ela que também foi escolhida de Deus, ela que é filha de Deus, como nós somos, não é? Ela que é uma mulher autêntica. Eu considero ela a pastora das nações. Sim, eu sei que vocês conhecem quem é ela. Ela é carismática, muito linda e fervorosa. Aquela que recebeu Jesus e aceita Jesus e faz questão de mostrar que Deus é Deus em sua vida. Mas antes de passarmos para a apresentação ampla da nossa pastora, nós vamos lembrar os nossos parceiros. Um deles vocês já conhecem, que é a Pixeltech. Pixeltech responsável por essas imagens de qualidade. Temos o nosso parceiro, que é Máximo Filmes. Máximo Filmes, responsável por esse ambiente magnífico e super acolhedor. Toques de Beleza Clichê, responsável por cuidar da beleza daquela que é escolhida de Deus. Canto de Fada. Os melhores arranjos são do Cantos de Fada. E não se esqueçam, procurem a página, entrem em contacto. A melhor florista, o nosso patrocinador que se juntou a nós, que é a Missão Emergida para Cristo. Seja um patrocinador, seja um parceiro, pode fé. Não fique de fora. Ajuda o ministério a crescer. Ajuda este ministério que tem abençoado muita gente nos 4 cantos do mundo. Subscrevam o nosso canal, sigam a nossa página, partilhem o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Fiquem ligados, preparam a vossa caneta e o vosso bloco de nota, porque vai ser um programa super abençoado. Vai ser um programa magnífico. E passamos de imediato para a nossa pastora maravilhosa, quem eu tenho muito carinho, e sei que vocês lá em casa também. Ela que tem o nome de Ruth Catala, é pastora, mãe, esposa. Ela é uma mulher autêntica, sim. Eu considero ela uma mulher autêntica e uma mulher das nações. Melhor do que a minha apresentação, ela mesma vai fazer a sua apresentação de uma maneira ampla. Graça e paz, pastora Ruth. Graça e paz, Edna. Graça e paz a todo o Pó de Fé. Graça e paz à nação angolana e todas as nações. É uma alegria muito grande estar aqui nesse podcast. Amém. Pastora, como eu já frisei na apresentação, Deus disse que todos nós temos uma história para contar. Sim. Hoje nós conhecemos a pastora Ruth Catala, essa mulher que brilha, essa mulher que inspira. Acredito que muitas mulheres olham para si, principalmente no altar, e dizem assim: eu gostaria de ter esse fervor que ela tem. Eu gostaria de ser tão inteligente, tão sábia como ela. Como foi chegar até aqui? Como tudo começou, pastora? Uau! Na verdade, eu gosto muito dessa pergunta. Porque eu creio que muito mais do que aquilo que você enxerga, é importante entender a essência do que você enxerga. E costumo também dizer que mulheres fortes não nascem fortes. Mulheres fortes tornam-se fortes. Então, eu cresci num lar cristão, numa família sacerdotal,
Eu sou última, sou a caçula, né, de 9 irmãos. Os meus pais são pastores, ou eram pastores. Digo eram porque meu pai já partiu para a glória. A minha mãe ainda está viva, claro, apaixonada por evangelizar, apaixonada por vidas. E me converti aos 14. Me posicionei ativamente no serviço enquanto filha de Deus aos 15. Aos 16 comecei a pregar e até hoje nunca mais parei. E no meio desse processo todo, houveram momentos de lapidação, de refinamento, de renúncia, de posicionamento de tudo que eu era ou tudo que eu tinha, o que era muito pouco. Lembro que uma vez Deus disse para mim: você vai me dar tudo que você é e tudo que você tem, mas eu quero que saibas que nunca te faltará nada. Então, de uma maneira muito resumida, e essa é a primeira vez que eu consigo resumir o meu testemunho, essa é Ruth Catala. Essa é Ruth Catala. Sei que também é mãe, pastora. Como foi ser mãe pela primeira vez? Olha, sou mãe, inclusive carrego aqui no meu peito o nome do... Não como uma espécie de idolatria, mas como gratidão. Uma espécie de gratidão. E eu recebi nessa conferência. E uma das coisas que eu mais acho gracioso é essa especialidade de Deus de frustrar a lógica. Eu era estéril. E eu costumo dizer isso porque eu disse para Deus que eu nunca vou me esquecer. Quando Ele me abençoou, Ele disse: nunca te esqueças. E eu disse para Ele que eu nunca ia me esquecer. Então, às vezes eu digo, não é só porque eu quero focar, não, é porque eu prometi para aquele que me abençoou, que eu nunca esquecerei, que eu ia contar. Então, eu era estéril. E hoje, nunca fiz nenhum tratamento, nunca fiz nada. Inclusive, eu lembro que quando nós descobrimos o diagnóstico de esterilidade, eu cheguei em casa e eu disse para o meu marido: eu nunca poderei te dar filhos, eu nunca poderei fazer isso, e um monte de coisa. Ele olhou para mim como um bom fleumático, totalmente calmo, e disse: eu não te amo menos, eu não te quero menos, não te desejo menos e não te admiro menos, e se Deus não nos der filhos biológicos, Deus nos dará filhos espirituais. Então, o processo, inclusive, da descoberta desse diagnóstico foi muito importante, porque eu carrego marcas do processo de deixar de ser uma menina e se tornar, então, uma mulher. Então, o diagnóstico de esterilidade me abençoou muito e não me deu apenas filhos. Hoje eu sou mãe de 3, da Silvina, do Daniel e do Mahat, mas muito mais do que isso, eu renasci. O dia que eu ouvi aquele diagnóstico da médica dizendo, olha, o teu útero não pode comportar um bebê. Aquilo mudou toda a minha perspectiva. E durante muito tempo, eu lembro que eu ficava na sala a orar, a chorar, a buscar. E quando eu entreguei para Deus o que eu queria, a despeito do que eu aprendo com Ana, e isso é muito poderoso. Costumo dizer que renunciar é guardar em Deus. Quando você renuncia, você não perde, você guarda em Deus. E quando eu guardei em Deus os filhos que eu queria, porque é isso que Ana fez. Ana disse assim: me dá um filho e ele será profeta para ti. Não tem profeta entre o teu povo, me dá um filho, né? E eu darei a si. E a despeito desse aprendizado, eu lembro de uma noite que eu estava na sala e eu disse: Deus, te pedir isso está a me ferir, te pedir isso está a me machucar. E eu fui descobrir que as minhas orações eram de mendigância. Eu implorava só por aquele milagre. Eu reduzi Deus só a isso. E Deus se tornou muito pequeno para mim, né? Então eu só queria filhos. Aquilo começou a me magoar. Então começou a diminuir o valor e a perspectiva e a visão de Deus sobre a minha vida. E eu lembro desse dia que eu disse: Deus, eu te dou o que eu quero. Eu renuncio a minha bênção. Eu renuncio o meu milagre. Não é que eu não queira mais, Senhor. Eu guardo, eu escolho guardar em Ti. Olha, 3 meses depois eu descobri que eu estava grávida. Nós estávamos a ir para uma pregação e o meu esposo estávamos a ir e tal. Eu estava muito lenta. Ele olhou para mim e disse: amor, te engravidei. Eu disse: não brinca com isso. Sabes como é sério? E nesses 3 meses, desde o momento que eu entreguei, eu estava a me preparar para contar o testemunho. E Deus é sempre mais rápido do que nós. E eu lembro que
foi uma das fases que eu mais recebi testemunhos de mulheres estéreis. Olha, eu sou estéril, descobri que eu sou estéril, o meu marido foi embora. Olha, eu descobri que eu sou estéril, a minha sogra mandou, estão a preparar, a fazer um casamento arranjado com uma moça para poder dar filhos para o meu esposo. Eu descobri que eu sou estéril, estou a sofrer humilhação na mão das minhas cunhadas, e principalmente angolanas, mas tinham mulheres de todas as nações também. Eu olhava para aqueles testemunhos, cada um, eu disse, Deus, isso é muito dolorido. Então eu preciso dar um jeito de levantar essas mulheres, de curar essas mulheres. Então que aonde eu mais fui ferida, eu fui afetada, saia óleo para abençoar as outras. E quando eu estava a me preparar para poder contar então o testemunho e dizer que eu também era, Deus me tirou da fila e disse, espera aí, você já foi alcançado. E eu realmente alcancei, como se diz aqui em Angola. E foi muito extraordinário. Né? Ser mãe me transformou, mas muito mais do que isso. Foi o que Deus fez comigo antes. Glória a Deus, pastora. Glória a Deus. E também sabemos, né, eu sei que a pastora atualmente vive em Angola, mas já esteve fora, viveu no Brasil. Como foi parar no Brasil? Como começa? Olha, então, como filha de pastores, eu sempre, primeiro ajudava os meus pais a trabalhar na obra, até descobrir que, na verdade, eu me escondia no manto de espiritualidade dos meus pais. Então, eu me posicionei por Deus, saí do manto de espiritualidade dos meus pais. Eu não queria mais depender só da oração dos meus pais, só ir para a igreja porque os meus pais pediram, porque eles iam pregar, porque eles eram pastores. Não, eu queria conhecer Jesus. Então, eu comecei a conhecer Jesus e eu comecei a me apaixonar por Ele. A partir daí, começou algo muito interessante. Eu queria fazê-lo sorrir. Então, eu comecei a descobrir como eu poderia fazer Deus sorrir. Além de me entregar como sacrifício vivo e agradável e viver em santidade, porque eu fui descobrir que eu era nazireia do Senhor, que tinha coisas que os outros poderiam fazer, mas eu não podia. Coisas que os outros poderiam comer, mas eu não podia. Os outros poderiam beber, eu não podia. Os outros poderiam estar em lugar... Eu não podia. Eu não podia porque eu fui descobrir que existem regrinhas, existem limites para um homem e uma mulher escolhidos por Deus. Tem coisas que você não pode fazer para conservar a unção que você carrega. Às vezes as pessoas me veem no altar e ficam a pensar qual é o segredo. O único detalhe que eu conheço é conservar em pureza e santidade aquilo que você carrega. É proteger aquilo que Deus te confiou. Então eu comecei a agradar ao Senhor, trabalhando para Ele. Fui monitora de crianças, fiz programas de rádio, evangelizava, às vezes ficava na vigília, né? Ou descia ao monte, ia para a rádio, ia para casa servir em casa, depois ia novamente para a igreja e fazia tudo isso. E então eu conheci um pastor que tinha um projeto que abençoava jovens. E eu comecei a ajudar também. Então, eu chegava num lugar, eu não conseguia ficar parada. É por isso que eu digo, não somos vasos de decoração na criação. Eu me nego a ficar parada. Isso é antigo. Então, todos os dias, todas as vezes que eu chegava no lugar, eu pensava, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ajudar? Então, eu chegava e aí fazia isso. E eu fui notada. Muitas vezes nós queremos ser notados sem fazer nada. Deus não nota pessoas irrelevantes. Deus não nota pessoas irrelevantes. Se você quer ser notado por Deus, você precisa ser relevante. E você pode ser relevante no secreto, o próprio Deus te expõe. O próprio Deus te coloca nos lugares altos. E eu preciso dizer, Deus tem me levado a lugares onde eu chego e falo, Deus me trouxeste aqui para aqui mesmo, não entendi. Eu não entendi. É para me mostrar o quê? Para falar, como assim? Aquilo que realmente olhos não viu, ouvidos não ouviu. Aquilo que não passou no coração do homem. Eu me negava a ser um vaso de decoração. E fui notada. Então, ganhei uma bolsa de estudo. E aí, comecei a correr atrás, a trabalhar. E aí, eu tive que renunciar tudo, parar tudo. E então eu fui para o Brasil fazer a formação, fui fazer o seminário de teologia, me formei em psicopedagogia clínica institucional, fiz pedagogia, psicopedagogia, me formei em vários outros cursos técnicos, aprendi tantas coisas, foram 12 anos de treinamento. Costumo dizer que o Brasil, na verdade, é meu campo de treinamento. E eu tenho algo muito gracioso com esse país. E os nossos filhos são brasileiros, os 3, né? Nasceram lá. Lá conheci meu esposo, lá eu fui uma menina e voltei uma mulher. Mas olha, existe um fato curioso, nunca quis morar lá. Não.
Lembro, inclusive, de um moço brasileiro que ele chegou e tal. Até hoje eu lembro disso, essa história é curiosa. Eu quero casar contigo, mas esse casamento depende de uma pergunta. Você ficaria no Brasil? Eu disse, olha, acabei de perder o casamento. Porque a resposta seria acabei não. de perder o casamento. Eu disse, não vou morar no Brasil. Eu preciso ir para casa. Eu vou voltar para casa. Chegará o tempo que eu voltarei para casa. Então, não importava. E olha, nós tivemos muitas propostas boas. Deus sempre nos deu graça, tanto a mim quanto ao meu esposo. Meu esposo também ficou lá durante 10 anos. Nós nos conhecemos lá, noivamos lá e viemos para cá nos casar e depois fomos enviados para cá para servir aqui na nossa nação. Nós tivemos propostas muito boas, muito boas. Eu não tinha motivos para voltar para Angola. Okay. Só que eu aprendi com Deus que o que determina a grandeza do que você carrega e do que você vai produzir para Deus não é o que você encontra à frente, é o que você deixa para trás. É o que você renuncia que determina a grandeza do que você vai fazer para Deus. Então, ter renunciado muita coisa grande... Edna, a nossa casa no Brasil, 2 anos antes de sermos... 1 ano antes de sermos... 1 ano e meio, quase 2 anos antes de sermos enviados para cá. Eu costumo dizer isso porque, às vezes, algumas pessoas não entendem. Eu tinha uma sala, e eu não digo isso para me vangloriar. Sim. Eu digo isso com muita alegria no meu coração. E deixa só abrir esse detalhe. Nós tínhamos um apartamento no centro de São Paulo, 7 minutos da sede da nossa igreja, e dentro da nossa sala tinha 6 tipos de luzes. E eu colocava a luz consoante o meu humor. Então, se eu estava muito alegre, eu colocava uma luz mais... E tinha detalhes que, ao som da voz do comando, a casa te obedece, se move. Tinham 12 elevadores privativos, só para a minha casa. Então, um elevador, se eu tivesse pessoas na sala e eu chegasse, quisesse primeiro ir no quarto ou no outro cômodo, no escritório, antes de voltar para a sala e poder atender as pessoas, então eu chegava com outro elevador privativo e aí eu chegava, fazia o que tinha que fazer e depois voltava. E se eu quisesse entrar diretamente para estar com as pessoas, então eu entrava no outro elevador que já dava acesso ao hall de entrada. Eu sei que isso é só um detalhe, mas a nossa carne gosta de luxos. Yes. E nós tínhamos. Mas você poder entender, e todos os dias eu olho para a nossa nação e falo, uau, Deus, como é bom te amar. Todos os dias que a luz vai, todos os dias que as crianças pedem algo que aqui não tem, eu falo, uau, Deus, como é incrível. Sim. Porque todos os dias eu vejo, se Deus está a fazer coisas grandes, é porque nós deixamos coisas grandes, que tinham a ver com a nossa carne, sim, desejos, sonhos realizados, mas que Deus fez para poder cumprir o seu querer. Amém. Tocou aqui num assunto muito, para mim foi importante, porque a pastora acabou de dizer aqui da dimensão da casa, da sala que tinha. A pergunta é, sempre foi fácil? Não. Sempre teve esse conforto? Não. Acredito que houve um processo para chegar até aí. Houve. Como foi para chegar até aí? Olha, nós vivemos... eu fiquei durante 12 anos lá, meu esposo 10, porque nos conhecemos 2 anos depois que ele chegou. Durante 10 anos. Enquanto no Brasil, e as pessoas muitas vezes pensam que quando você vai para fora, todo mundo que está fora tem uma vida de luxo. Às vezes as pessoas, por exemplo, não entendem por que as pessoas que vão fora do país se prostituem. Yes. Por que as pessoas que vão fora vendem drogas. Por que as pessoas começam a trabalhar com tráfico humano, sim, começam a vender órgãos e também espermas, né? Espermatozoides e óvulos, né? Que são femininos, óvulos, sim, que fora do país rende muito dinheiro. Muitas pessoas não entendem. Mas uma coisa muito interessante, as pessoas olham para nós e pensam que fomos enviados, voltamos e somos os príncipes de Angola. Não, não é bem assim. Né? Processo, não é bem assim. Já vivemos de cesta básica, já andamos a pé, já ficamos assim... Eu me lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja, e era uma igreja muito rica, porque eu não cobro para pregar. Qualquer púlpito que você me vê ministrando, eu não tenho um valor que possa mensurar o que Deus me confiou. Mas eu lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja, e nós estávamos com a nossa filha, a primogênita, com uma febre altíssima. E eu fui pregar naquela vigília, estava a chover muito. E eu pensei, uau, e todo pregador pensa isso.
É uma igreja muito rica e muito linda e muito maravilhosa. Com certeza absoluta, no final, vai ter alguém em algum lugar que vai te chamar para te dar um envelope. Yeah. Mas ninguém sabia que a minha filha estava a passar tanta febre. E tivemos que nos separar. O amor ficou com ela e eu fui ministrar. Não tinha como não ir ministrar. Eu fui ministrar, já estava confirmado. E ela estava em alta febre, mas eu disse, Deus, eu preciso me concentrar e entregar a mensagem, que eu tenho muito zelo com o altar. Eu preciso entregar a mensagem. E eu ministrei, mas com aquela esperança, né? Alguém vai me chamar em algum lugar, me dá um envelope. Alguma coisa. Porque só porque você não cobra não significa que você não espera a generosidade e a responsabilidade de quem te convida. Amém. Edna, ministrei, entrei no carro, ninguém me chamava. A pessoa que está me chamando está onde? A pessoa que vai chamar está onde? Entrei no carro, abriram a porta, chegamos na casa. O pastor abriu a porta, desci. Muito obrigada por nos abençoar, pastora. Que palavra poderosa. Depois mandamos uma mensagem sobre alguma oferta, alguma coisa. Bateu a porta do carro, pá! Aquela batida daquele carro despertou algo em mim. Uma tristeza. Eu disse, Deus, eu não posso me ferir com algo que é tão, tão sagrado. Eu não posso. Eu cheguei em casa, eu disse, agora o que eu vou dizer para o meu marido? Eu só precisava de R$72 para comprar um xarope para a Silvina. Meu Deus. Cheguei em casa, ele estava com o bebê no colo. Eu disse, meu bem, me perdoa. Eu não trouxe o xarope. Ele deu um sorriso e disse, vem para cá. A febre já baixou. E amanhã será um outro dia. Deus já fez. Fica tranquila. Eu só sei que naquele dia, depois eu me retirei para o secreto, eu disse, Deus, não quero que toquem naquilo que eu carrego de ti, que recebi de ti. Mas como eu poderei fazer isso? No dia seguinte, Deus proveu o xarope. Glória a Deus. E quando era tarde, a Silvina estava lá a correr. O meu esposo trabalhou com imobiliária. Ele saía às 6 da manhã, voltava às 22 horas. Durante tanto tempo e tanto tempo que ele trabalhou com isso, não conseguia vender uma casa. Me lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu precisava entrar no banheiro para usar papel higiênico, para poder fazer Modex. Eu andava com o sapato, um bom e um quebrado. Quando alguém falava, é a missionária Ruth Daniel, na época, eu parava para não perceber que o meu sapato estava quebrado. Então fazia o quê? É como se eu tivesse a fazer uma pose, uma postura. Glória a Deus, graça e paz e tudo mais. E tal. E aí a pessoa passava e quando eu descobria que ela desaparecia, então eu começava novamente, porque eu andava assim. Né? E são tantas, várias outras coisas. Mas Deus foi muito gracioso em todos os momentos. Foi uma fase de refinamento, porque quando Ele começou a abrir as portas, Ele nos treinou, nos capacitou e nunca ficamos parados. Nunca aceitamos fazer algo contra a vontade de Deus. Nunca roubamos nada de ninguém, nunca mexemos em nada que não fosse nosso e sempre foi assim. Deus manda. Deus não queremos murmurar, Deus não queremos reclamar, Deus manifesta, Deus multiplica, sempre foi assim. Então, recebíamos a cesta básica com gratidão. Fazia um Modex com gratidão. Usava o sapato com gratidão. Você não me via reclamar ou murmurar. E Deus era bom em todo o tempo. Então, hoje, como diz o apóstolo Paulo, em todas as coisas eu sei estar, tanto na escassez quanto na abundância. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Hoje, eu olho para mim. Sou uma das mulheres mais bem-sucedidas que eu conheço. Em nome de Jesus, sim. Yes. Eu vejo a graça de Deus de uma maneira tão linda, tão graciosa, mas eu tenho coisas, mas as coisas não têm o meu coração. Yes. Eu tenho as coisas, mas as coisas não me têm. Yeah. Não é daquele tipo de pessoas que definem-se pelo que têm, não, mas sim pelo que são. Isso. Porque muitas pessoas são amadas por aquilo que têm. Yeah, isso é muito forte. E uma lição aqui, respeitem o processo, não é? E agradeçam por tudo. Porque a própria Bíblia diz, pastor, em tudo dai graças. Yeah. Hoje tem pessoas que estão a passar igual ou pior que a pastora passou,
mas estão o quê? A murmurar. Estão murmurando. Por quê? Por quê? Por quê? E não se movimentam, não saem daí. Além de murmurar, vejo uma geração de jovens preguiçosa. Não querem trabalhar. E quando eu falo preguiçosa, não é só mesmo de... Não é só questão braçal, não é só exercício, não é só exercitar o corpo. Falo de uma preguiça mental. Sim. Os jovens não têm ideias. Não, poucos jovens leem, poucos jovens estudam, se esforçam. Todo mundo quer ter um iPhone, mas ninguém quer saber o processo para poder conseguir. Ninguém quer trabalhar, se esforçar. Muitas pessoas querem um glamour, querem muita coisa rápida, imediata. Pessoas até matam, pessoas procuram casas escuras, pessoas vendem o próprio corpo. Pessoas se vendem por tão pouco, aceitam propostas baixas. E sabes, essas e várias outras coisas que, inclusive, nos meus 5 livros, eu sempre faço questão de contar um pouco do meu testemunho. Eu não me lembro de ter me colocado como possibilidade de vender o meu corpo para ter algo. Nunca foi possibilidade. Tanto mais que quando meu marido chegou, eu me lembro de uma vez que eu fui no salão, ele estava fazendo o processo de corte, tocou no meu cabelo, mas eu fiquei tão brava. Eu disse, olha, eu não te conheço, não sei quem você é, você não tem esse direito, não podes tocar. Já uma vez eu me lembro que tocaste no meu joelho, até hoje ele nem lembra como é que ele fez para tocar no meu joelho. Se eu estava sentada, passaste, tocaste, eu disse, mas meu Deus, eu quando que eu toquei no teu... Mas eu lembro que eu tinha esse zelo. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Espírito Santo. E eu trabalho com mulheres. Há 8 anos atrás, Deus me deu uma escola de mulheres. Às vezes, eu paro e penso assim, como é que uma mulher tem coragem de entregar o próprio corpo para ter um iPhone, para ter carro? Como é que uma moça tem coragem de ficar com um homem casado? Estás a ver? Ele tem aliança, um ato profético. Ele tem na tela do telefone dele a foto dos filhos dele, a família dele. Você está a ouvir, ele está a atender a família dele. Você tem coragem para poder ter o que? Viagem? Para poder ter o que? Coisas? Para agradar o que? A carne? Isso não fala de você tomar algo, isso fala do caráter miserável que você carrega. Tá? Do como você olha para ti e você diz, eu não presto, então eu sou um pedaço de carne, me vendo por qualquer coisa. E jovens também dentro da igreja, no desejo de querer se ingrar. Recentemente alguém me perguntou, pastora, me ensina ainda, como é que eu faço para ser um pregador, uma pregadora internacional? Uau. Eu disse, se eu soubesse a receita, eu contaria há muito tempo, fazia até mentoria sobre isso. Nem sei como Deus me levou até aí. Mas de uma coisa eu sei o que eu deixei para trás, todos os dias. Amém. E como foi consagrada, pastora? Como a magia aconteceu? Porque há pessoas que pensam que foi da noite por dia. Dormiu Ruth Catala, acordou a pastora Ruth Catala. Como foi? Eu fui, depois de me converter aos 14, começar a servir aos 15, começar a pregar aos 16, nunca parei. Fui missionária durante 10 anos. E sempre foi assim. Lembro que eu fui uma solteira muito feliz. Às vezes eu digo para o meu esposo. E quando ele veio me pedir em casamento, eu disse para ele, olha, moço, eu agradeço muito pela proposta, mas eu não posso casar contigo. Ele disse, por quê? Eu disse, olha, porque eu vou morrer por amor a Cristo. Ele olhou para mim e disse, como assim? Eu disse, olha, estou aí por Quênia. Porque na época os missionários no Quênia estavam a ser mortos pelo Boko Haram e o Portas Abertas anunciou a volta dos missionários. Eu disse, olha, não estou casada, eu amo a Jesus, tenho saudades dele de uma maneira que eu quero ir para o céu. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, já que eles estão a voltar, aquele povo não pode ficar sem palavra, eu irei para lá. E é nesse meio tempo que eu conheço meu esposo, e ele ele não me pediu em namoro, me pediu em casamento. Eu disse, olha, não posso casar contigo, eu estou aí para Quênia, estou com a mala pronta, eu estou aí morrer por amor a Cristo. E aí Deus fez todas as coisas e aconteceu. Então, todo esse processo. Só que enquanto eu era solteira, o que eu fazia? Ajudava pastores a construir igrejas, visitava hospitais. Onde tinha o hospital, eu estava lá na porta, a tentar subir para visitar, principalmente nas UTIs. Eu ficava na porta, eu falava com o departamento, eu fiz capelania, eu tinha carteirinha, eu chegava, os hospitais me admitiam para entrar, eu entrava, cuidava ali em oração, visitava, eu cuidava de um centro de recuperação. Eu evangelizava, me lembro de vezes que eu entrava no autocarro de uma cidade para outra,
sem saber onde era, com uma mochila nas costas, pregava no autocarro de ida, pregava no autocarro de vinda. Então, durante 10 anos eu fiz isso. Ajudava mulheres, ajudava a igreja, ajudava... Eu amava fazer isso. Essa era a minha vida. Então, depois de 10 anos, eu grávida da Sil, serva na Igreja Batista, ajudava as pastoras, servia, era membro. Eu sou apaixonada pela casa do Senhor. Eu sou apaixonada pela casa do Senhor, pelo altar do Senhor. Eu ficava ali e me lembro que eu disse para o meu esposo, amor, vou rapidamente para o banheiro. O nosso pastor estava sentado na mesa. E quando eu voltei, eu encontrei uma conversa sobre consagração pastoral. Eu sentei, eu disse, estava a falar de quê? Toda inchada e toda sensível, estava a falar de quê? E o meu esposo olhou para mim e disse, da tua consagração. Eu disse, não entendi, minha consagração ao quê? Ele disse, ao pastorado. Eu disse, não, marido, quem vai ser consagrado? É você. Ele disse, não, estou aqui a falar com o pastor Ednilson, porque você será consagrado antes de mim. Eu olhei, eu disse, mas o pastor já consagrou uma mulher? Porque a Igreja Batista que me consagrou, fui consagrada pela Ordem de Pastores Batistas no Brasil. É mesmo tradicional. E fez-se uma reunião, um concílio, em que eles decidiram por estado, e o Brasil é definido assim. Então, cada estado definiram na ordem de pastores que cada estado era responsável por definir se ia ou não consagrar pastoras. Exato. Curitiba decidiu consagrar. E nós estávamos a morar em Curitiba. Essa cena está acontecendo em Curitiba. O nosso pastor nunca tinha consagrado nenhum outro pastor antes. Ele estava ali há 5 anos, na época, a cuidar daquela igreja, 6 anos, e eu era a primeira proposta dele. Eu disse, pastor, eu sou mulher. Comecei a colocar os... Sim. É por isso que hoje, quando as pessoas dizem, mulher também não pode ser pastora, isso não me toca, não me ofende. Eu também tinha dito isso para o meu pastor. Eu disse, pastor, eu sou mulher. Ele começou a rir, disse, e daí? Pastor, eu sou estrangeira, sou africana. E daí? Pastor, eu sou jovem. Não é a partir de 30, e na época nem tinha, né? 25 anos ainda. Sim. Disse, e daí? Eu disse, mas peraí, o senhor está a levar isso a sério? Disse, sim, vamos começar o processo. Você sente da parte de Deus? Eu olhei no fundo do olho dele e disse, pastor, eu sinto da parte de Deus, mas eu também sei dos entraves que eu tenho. Disse, não, você sente da parte de Deus? Você assume a responsabilidade acrescida que vem. Se esse processo começar, eu disse, eu aceito. Eu sei da responsabilidade. E aí pediram que meu esposo fizesse uma carta anônima. Até hoje não sei. Porque a Ordem de Pastores Batistas, quando vai consagrar uma pessoa, verifica todo o histórico da pessoa, o testemunho da pessoa, a formação da pessoa, checa antecedentes criminais, verifica se tem um nome sujo, na receita, se tem alguma dívida e tem alguma coisa a dever ao governo, alguém, uma dívida muito alta, verifica se o seu documento está limpo ou se está retido, e recebe uma carta anônima do seu cônjuge. E pediram uma carta anônima no meu esposo, e ele escreveu, e algumas coisas mínimas que eu sei que tem que constar nessa carta, porque depois eu acompanhei o processo de outros pastores. Se aceitam, se concordam, se reconhecem a unção pastoral, o coração rendido, o temor no dia a dia e no caráter da pessoa com quem estão casadas. Então, meu esposo escreveu a carta anônima e tudo mais, pegaram toda a documentação, fizeram todo o cheque, me reviraram de cima a baixo, verificaram a experiência e tudo, desde a minha conversão até aquele momento. Sim. E então fiz o concílio, que é uma prova, com vários pastores numa sala, um examinador, quase 100 perguntas sobre tudo. Conversão, cultura da igreja, história da igreja, teologia, cultura geral, sociedade, soteriologia, eclesiologia, tudo que se pode imaginar. Uma atrás da outra. Pediram para me retirar e depois pediram para entrar. E aí fui aprovada com louvor, nota máxima. E aí marcaram o concílio, foi feita a ata, fui abençoada e então fui consagrada ao ministério pastoral. Uau, isso na Igreja Batista? Igreja Batista. Uau! E ainda acha que atualmente, principalmente, vamos falar de Angola, vamos sair do Brasil para Angola, a pastora passou por processos, muitos processos até chegar à sua consagração. Acha que aqui em Angola, para a consagração de alguns pastores, porque hoje se vê muitos pastores por aí,
Muitos pastores apóstolos, será que passam por tudo isso, ou pelo menos a metade? Não. Não, e eu digo com muito temor. Às vezes tenho vergonha de algumas pessoas que se chamam de pastores ou apóstolos. Existem 3 coisas que precisam ser verificadas num homem de Deus, numa mulher de Deus: verdade, integridade e caráter. Existem muitas pessoas que se chamam de pastores, e isso não é só em Angola, eu creio que é no mundo. Sim. Né? Que você olha para a vida da pessoa, não tem verdade, não tem integridade e não tem caráter. No final, você vê o desejo de atrair para si, o desejo de glória para si, né? A forma como querem ser tratadas como divindades, e é triste, é assustador. Você percebe a deficiência do discipulado. Exatamente. Você percebe, eu chamo de botecos gospels, né? Que se criam botequins gospels. Sim. Você percebe uma estrutura que chama-se igreja, que não conhece o que é a identidade da igreja, Yes. qual é o propósito da igreja, qual é a missão da igreja, qual é a função da igreja, qual é a postura de uma igreja. E, infelizmente, por quê? De repente, fui numa vigília, alguém achou graça em mim e disse: você nasceu para ser homem de Deus, você nasceu para ser mulher de Deus. Pegaram o olho, me ungiram, agora sou pastora. Exatamente. Agora sou pastor. Ok, só que o que vai fazer? Ou o chamado vai te matar, ou você mata a coisa que você chama de chamado. Yes. E quando você mata essa coisa, você mata as pessoas. Quantas pessoas feridas com a igreja nós temos? Quantas pessoas que desrespeitam pastores e pastoras nós temos? Quantas pessoas que não levam a sério a igreja nós temos? Por quê? Por causa de pessoas que tinham um título e não tinham verdade, não tinham integridade e não tinham caráter. Nem propósito. Daí, em vez de apacentar, afugentar as ovelhas. Não só afugentar, se alimentaram da lã das ovelhas. Se alimentaram de todas as maneiras. E eu não me refiro só apenas a dízimo, a dinheiro, não. Se alimentaram de maneira moral, de forma espiritual, de forma social. E uma coisa muito séria, e eu digo isso mesmo debaixo de muito temor. Todos os dias, eu tenho que ouvir e tratar mulheres que tiveram que ouvir do seu pai espiritual, que tinha que dormir com ele para fazer um ritual religioso, ou sei lá o que do cão, para poder engravidar, porque a coisa, olha a conversa deles, a coisa que está dentro de mim vai purificar a coisa que está dentro de ti, e isso passa por esse envolvimento sexual para que você então consiga as tuas conquistas, consiga as tuas vitórias. Meu Deus. É triste isso, é complicado. Como se explica isso? Aquele que deveria proteger, aquele que deveria realmente ser pai, aquela que deveria ser realmente mãe. Me lembro do testemunho de uma filha, e isso são testemunhos públicos, que todos os dias são testemunhas na igreja. Não são coisas de foro íntimo que eu exponho, tá? Eu conheço muito bem a ética pastoral, então eu estou a colocar aqui testemunhos públicos. Me lembro de um testemunho que nós tivemos de alguém de uma filha que a pastora chamou e disse: olha, você tem que me dar todo o teu dinheiro, porque eu tenho que abrir, você tem que abençoar a mulher de Deus para abrir um negócio de lençóis. Está onde isso na Bíblia? Quem disse que uma pastora pode fazer isso? Homens de Deus que forçam revelações, porque também as pessoas criam esse tipo de ídolos. Não vamos só culpar os homens de Deus e as mulheres de Deus. Sim. O povo, olha, o povo tem os líderes que merece. Yes. Muitas vezes é o povo que forja esse tipo de líderes. Coloca numa garrafa, idolatra, limpar pé, jogar não sei o quê, fazer não sei o quê, fazer coisinhas, estás a ver? Sim. Não, essas vênias estranhas, essas coisas esquisitas. E de repente se aproveita. O povo também produz esse tipo de pessoas. Porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Sim. A palavra, em muitos lugares, não é pregada com temor. E as pessoas também não querem palavras duras, que transformam. Muitas pessoas querem vitórias. Todo mundo quase quer vitória. São poucas as pessoas que se posicionam e dizem: eu quero Jesus, eu não quero coisas. E eu costumo dizer: Jesus não morreu na cruz para te dar sofá. Hey, Jesus. Jesus não morreu na cruz para te dar chave de terreno, chave de casa. Estou mesmo a falar chave de terreno. Quero mesmo ser irônica. Sim. Jesus não morreu na cruz para você ser promovido no trabalho. Do que adianta ser promovido no trabalho, mas ir para o inferno? Yes. Muitas pessoas irão para o inferno com o cargo de chefe, com bom salário na conta. E eu sempre digo o quê?
morreste agora, já era, tudo ficará. Né? Como já cantou Tudo a irmã ficará, Jolie, tudo ficará. Tudo ficará neste mundo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ah, mas as pessoas querem o quê? Me dá um óleo ungido. Yeah. Me dá uma toalha. Sim. Querem alguém que prometa coisas. Vou te revelar a tua vida. Quantas vezes alguém já me encontrou na rua e disse assim, pastora, me revela. Sim. Pastora, me profetiza. Sim. Até ligava para perguntar, não sonhaste nada, Deus não te disse nada sobre mim. Diz ainda, eu sei que Deus te disse alguma coisa. Desculpa. É sobre isso. E muitas vezes darmos cargos na igreja consoante o estatuto que o irmão tem. O irmão fulano conduz aquele carro XPTO. A irmã fulana está sempre bem vistosa, né? Está sempre bem bonita. Então é esta irmã fulana que merece o cargo X. E lá vai. Sem comunhão com Deus, sem a confirmação de Deus, lá pega num cidadão, num crente que também precisa muito de Jesus, conhecer quem é Jesus, sem experiência, e dá-lhe o cargo. De repente já aparece, já é diaconisa. De repente já aparece, já é mamãe, não sei de onde, mas não tem preparo. Tudo por quê? Por causa do status. Yeah. Tudo porque aquela irmã fulana é bonita, apresenta-se bem, mostrou aparentemente que tem uma vida boa. Aonde estamos a levar ou vamos levar as nossas igrejas? As ovelhas aonde? É isso. E é muito sério essa colocação, aonde? Porque Jesus morreu na cruz para dar um destino à vida das pessoas. Jesus morreu na cruz para dar um destino às nossas almas. A alma não usa carro. Yes. A alma não veste fato bonito. Não senta no sofá da Fendi. A alma não usa Louis Vuitton. A alma não precisa comer caviar. A alma não come caviar. Yes. Do que a minha alma precisa? Ser educada a respeitar o Espírito, a se mover no Espírito e a ouvir a direção da voz de Deus. O que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Às vezes, as pessoas, elas olham para mim e veem uma mocinha jovem, um rosto bonito. Um rosto bonito é a última coisa que eu tenho. A lista é um pouco diferenciada. Às vezes as pessoas olham para mim e falam a primeira coisa, mas ele é jovem. Me lembro de um casamento que nós tivemos na igreja. Sim. E as mamãs foram lá na igreja e disseram, estamos à espera da mamã pastora. Então, a mamã pastora, só que eu já estava no ambiente, eu estava a trabalhar, eu estava a servir. Então, e não sei o que e tudo mais. E de repente elas começaram a falar mal da própria família. E de repente alguém, pois é, então não sei o quê. E aí estavam a projetar para roubar as coisas que estavam ali a ser preparadas para o casamento. E aí alguém disse, não, vamos ainda ver a tal mamã pastora quando chegar, e tal não sei o quê. Só que eu já estava ali, estava a lhes ouvir. Sim. E de repente eu precisava mesmo falar com elas, e elas disseram assim, olha, chama então ainda a mamã pastora para falarmos com ela, mas ela não... Aí eu cheguei e disse, graça e paz, mamãs. Elas olharam para mim, nunca vi tanto constrangimento ao mesmo tempo. Queriam procurar um lugar para colocar a cara. Sim. E eu costumo dizer, só tem um rostinho que parece jovem, um rostinho que parece bonito, mas não é só isso. Não é só isso. E sabe, o Espírito Santo, ele testifica. Quando você olha para um homem de Deus, você reconhece. Não importa o que falam, não importa... Não, olhe para ele, olha no fundo dos olhos. Se você tem o Espírito Santo, sim, olhe e você vai receber a testificação. Olhe nos olhos. E me corta o coração quando eu olho no olho de muitos homens e muitas mulheres de Deus. Sim. Me corta o coração saber que não são de Deus. É verdade. E aí, tocando nesse assunto, vamos fechar esse assunto, me lembro eu de Jeremias 23, onde Deus não vai se levantar, já se levantou, para aqueles pastores que dispersam as suas ovelhas. Tanto que ele está furioso, ele me faz ler muito esse versículo, esse capítulo. Ele está furioso que ele mesmo está a levantar os seus servos. Aleluia. Ele não só, Jeremias 23, ele não só está a levantar os seus servos, como ele mesmo está a instruir. Aleluia. A pastora teve a primazia, digo eu,
de ser consagrada. Mas está a chegar o tempo que não é sobre o homem consagrar, é sobre Deus, o próprio Deus consagrar. Por isso tem pessoas ainda, e essas pessoas já estão à tona, que Deus está a levantar e diz assim, Deus falou, eu sonhei, Deus me instruiu, passei no processo YX, porque Deus é aquele que dá instruções. Por causa dos falsos pastores, por causa dos pastores que não querem apacentar, não querem ouvir, não querem abraçar, não querem se conectar com Deus diretamente, para então assim, porque Deus é aquele que fala, pastora. Você não vai pegar num crente do banco só porque tem meio, só porque tem carro, só porque tem status, e você pegar nesse crente sem autorização, sem permissão, sem Deus falar contigo, ele dá um cargo na igreja. Você quer matar a igreja, pastora? Você quer asfixiar a igreja? Você quer violar a igreja, na verdade. Né? No Brasil se diz estuprar a igreja, a noiva de Cristo. Exatamente. Você quer ofender a honra de Deus. Aonde está escrito que para você eleger, para você dar cargo num servo, num cristão, ele tem que ter bens. Aonde está a comunhão com Deus? O Deus que fala. O Deus que dá sonho. O Deus que confirma. O Deus que confia. Deus que levanta, exatamente. que unge, que escolhe. Educa, exato, que direciona. Que envia. Sim. Aonde está? Mas ai daqueles, porque está escrito, Jeremias 23. Então, quem sabe, tem pessoas que vão ter alcance, acesso a essa live. Vá lá em Jeremias, arrependa-se enquanto é cedo. Arrependa-se, porque nosso Deus é misericordioso. Diz, Senhor, eu tenho falhado consigo. Eu sou esse homem, eu sou essa pastora, que essas duas servas estão a falar. Que também fiz a serva fulana subir de cargo, ser a diaconisa fulana, porque ela é bonita, porque ela vem com a pasta da última geração, com o carro Y, porque que vive é no que melhor mais condomínio. dizima, Porque ele é que tem carro, todas que as contribuições apoia. ela está lá. Não é sobre isso. Não é sobre isso. A igreja não vai viver por muito tempo se continuar nessa demanda de escolher as pessoas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são e que Deus disse que elas seriam. Que conversa agradável. A pastora mexe com o meu espírito. Subi um pouco com a conversa. Precisas de uma água. Daqui a pouco eu aceito. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Vamos fazer o que está escrito. O que está escrito aqui. Não o que o mundo quer. Não o que nós queremos fazer. Pastora, sim. A pergunta que se segue é: a pastora se considera uma boa esposa? Sim. E o que é necessário para ser uma boa esposa? Aquela esposa que Deus pede, que Deus ordena. Honrar a Deus. O primeiro é honrar a Deus. Segundo, se submeter a Deus. Terceiro, conhecer o coração do teu marido na perspectiva de Deus. Você não conhece o coração do teu marido com as dicas da internet. Imagina que as dicas da internet são boas. Inclusive, eu dou dicas na internet. No Instagram, no YouTube, no Facebook. Mas não. Uma esposa não conhece o coração do seu marido através das dicas da internet. Uma esposa conhece o coração do seu marido na perspectiva de Deus, conhecendo o coração de Deus. Veja bem, quem me deu o pastor Manuel Catala é Deus. E eu tenho convicção e certezas absolutas disso. Ele é um homem de Deus que o Senhor me deu. Se eu desagrado o meu esposo, eu não estou a desagradar o meu esposo. Eu estou a ofender o Senhor que me deu esse marido. Se eu me insubmeto ao meu esposo, não estou a me submeter ao meu esposo. É isso que muitas mulheres não entendem. Se eu firo o coração do meu esposo, não estou a ferir o coração do meu esposo. Eu estou a ferir o coração da fonte, eu estou a ferir a fonte. Então, o me considerar uma boa esposa é muito mais do que ser a esposa que sabe cozinhar, que sabe vestir, que sabe isso, que sabe aquilo, que sexualmente é isso ou aquilo. É muito mais do que isso. É ser auxiliadora idônea, é ser socorro bem presente e facilitar a vida dele todos os dias.
Eu sou motivo de sorriso para o meu marido e o meu marido é motivo de sorriso para mim. Eu faço bem e luto todos os dias para fazê-lo bem, todos os dias da vida dele. Me esforço para ser coroa de honra para a vida dele. E não só quando as pessoas estão a nos olhar. Não. É nós os dois, somos nós os dois no nosso quarto, no tom de voz, na preocupação com a agenda dele, no bem-estar dele, no suprir as suas necessidades, muito mais do que as biológicas, porque os nossos maridos têm muitas outras necessidades, no ser para ele motivo de graça, de satisfação, no completá-lo, no honrá-lo, no me submeter à sua liderança. E tantas outras coisas, no promover a honra dele, a unção que ele carrega, poder servir a família dele, poder me interessar com o que lhe interessa, poder curá-lo como bálsamo. Olha, são várias coisinhas. Então eu faço isso, não é por causa do pastor Manuel Catala. É por causa daquele a quem um dia eu disse assim, me dá marido. Sim. Ele olhou para mim e disse, vou te dar. Vais cuidar, vais servir, vais honrar, vais ser boa. Então, por causa dele. Amém. Mas não sei se temos algumas perguntas aí. E a questão que me vem é como se o Espírito Santo dissesse assim, sussurrasse no meu ouvido, que terá mulheres que terão acesso a este vídeo e vão fazer a segunda pergunta. Ok, a pastora Ruth está a responder assim porque o marido dela é cristão. E aqueles maridos que nos dão dor de cabeça, aqueles maridos que ainda são ímpios, não se converteram e simplesmente não ouvem, não respeitam, não querem saber de nada. Mesmo assim, porque o que eu soube aqui, eu entendi aqui, é honrar. E Efésios 5 diz que o marido é a cabeça da mulher. Primeiro, como definir essa passagem do Efésios 5? E segundo, para aquelas mulheres que vão se questionar, né, como eu já disse, que a pastora Ruth frisou com paixão o que disse aqui, porque o marido dela é cristão. E nós que não temos os maridos cristãos, que muito não bem. Nos ouvem, não nos obedecem. A resposta é dura, mas é a mesma. Não tem uma opção de... Primeiro, é por isso que como igreja nós ensinamos, se você é uma mulher cristã, ore para Deus te mandar um homem cristão. Só que tem muitas mulheres que casaram enquanto não eram cristãs, então casaram com um homem não cristão, e no meio do caminho, já durante o seu casamento, converteram-se. Ok? Sim. Então, o que acontece? Aí se tornou um jugo desigual, diferente agora. Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não tiverem o mesmo propósito, não tiverem o mesmo caminho, se não tiverem a mesma direção, o mesmo coração. Só que tem uma coisa ainda que nós precisamos compreender. Eu sei, e sei de verdade. E tudo isso que eu estou a dizer que eu sou para o meu esposo é para mim. Yes. E todos os dias, aquilo é disputar quem vai fazer mais bem ao outro, quem vai agradar mais ao outro. Mas ele também faz isso a mim, é por causa de Cristo. A vantagem de casar com um homem cristão é que ele vai ser bom para ti, não por causa de ti. O dia que você for boa, ele será bom. O dia que você for má, ele será bom. Porque o casamento é esse lugar, vou usar assim, né? Onde você descobre se você é mais parecida com Jesus ou mais parecida com o diabo. Só que tem aquele dia que você é muito parecida com Jesus. Mas tem aquele dia que você é muito parecido com o cão, com o capeta, mesmo com Satanás. Só que o marido que é do Senhor, ele vai amar você no dia que você está parecida com Jesus. Yes. Mas ele também vai amar você naquele dia que está dizendo, mas o que está acontecendo com essa mulher? Essa é a vantagem de casar com um homem de Deus. Só que o que muitas mulheres fazem? E eu vou finalizar ali com a minha resposta final. Vou finalizar com a resposta final, me perdoem o pleonasmo. Eu vou fechar com esse remate ali. Se você já casou com um homem que era mundano, no meio do caminho você se converteu, você não pode querer trocar de marido. Ou ficar a lhe ofender toda hora e a lhe jogar na cara que ele tem que ser como teu pastor. Meu pastor usa fato, você usa muito essas t-shirts, tens que tirar t-shirt. Homem de Deus não usa t-shirt. Quem disse que o teu marido é homem de Deus? Segundo, só porque você se converteu e você está vendo as outras mulheres de Deus que estão com o homem de Deus, agora você não pode descartar o teu marido como se ele não prestasse mais e se dar ao direito de desrespeitá-lo. E outra coisa, você não pode ficar a se comparar todas as vezes com a pastora Ruth ou com a irmã Edna. O marido da irmã Edna também ainda não é crente, o meu também não é crente, mas pelo menos da irmã Edna, pelo menos é romântico. Para com isso.
A Edna casou com outro homem, a Ruth casou com outro homem, a Maria casou com outro homem. Você vai falar com Deus. Porque muitas mulheres depois vivem nessa correria frenética. Todas as orações são, converte meu marido, converte meu marido. Todas as campanhas são, o meu marido. Tira um foco da palavra, tira um foco da verdadeira transformação, tira um foco do serviço de missões, tira um foco de tudo. Né? Há mulheres que colocam a mão na cabeça do marido. 5 horas da manhã, eu vou na vigília, eu agora estou a fazer propósito de jejum, eu vou ficar uma semana sem fazer sexo, não estás a entender? É que você não é homem de Deus, se você fosse homem de Deus, ias entender. Isso é o quê? E eu sei que é difícil ser uma mulher cristã e ter que se submeter a um homem que não é cristão. Alguns que ainda batem, alguns que traem, dormem com prostitutas, alguns que mentem, que você todo dia tem que encontrar comprovativo de dinheiro ali na calça dele, que pagou aluguel, que comprou não sei o que. E há homens que têm mesmo muitas posses, compram casas para outras mulheres, pagam coisas que às vezes para a própria esposa, mas é assim, homem ímpio, fruto, árvore má, não dá fruto bom. Então, aqui está o meu remate com relação a essa questão. És cristã, o teu homem ainda não é santo, continua cristã e o honre por causa de Cristo. Amém. A qualquer momento, o teu milagre vai chegar. Yes. Fazer o que está escrito. Não o que você quer, nem o que o mundo quer. O que está escrito. Honre a Deus, que Ele toma posse agora mesmo da tua causa, do teu casamento, de tudo aquilo que te aflige. Honre a Deus. Tem um ditado que diz assim, pastora, cuide das coisas de Deus, que Deus cuide das tuas coisas. Amém. Tem uma pergunta aqui de um seguidor, vamos passar, porque a pastora disse que foi consagrada na Igreja Batista, e a pergunta que se segue é como entra na Igreja Bola de Neve, como surge a Bola de Neve e o porquê, são duas a seguir, não é? O porquê da prancha. Ok. O porquê que usa a prancha lá na igreja, no altar, como altar. Muito bem. Nós saímos dessa igreja batista. Na verdade, fomos convocados. Porque nós estávamos a nos preparar para abrir a Igreja Batista Oásis, que inclusive já tinha até nome, já tinha todo o projeto aqui. Só que no pico da pandemia, Deus mudou os projetos, então nós estávamos para abrir uma célula já no Brasil, fomos enviados pelo nosso pastor, que nos consagrou, né? Fomos enviados para abrir a célula. Só que aí o que aconteceu? Veio aquele decreto, né, da saúde, para dizer que cada um tinha que ficar em casa, então não dava para fazer células. Exato. Aí as agendas foram canceladas, o trabalho todo foi cancelado, só que eu fui pregar, depois abriu uma exceção, onde, não sei se lembra, onde eles colocavam cadeira sim, cadeira não, cadeira sim, e tinham que ter simplesmente 50% de pessoas dentro dos templos. E eu fui pregar numa conferência. E enquanto eu pregava ali nessa conferência de mulheres, uma conferência internacional de mulheres da Igreja Bola de Neve, o apóstolo, fundador da Igreja Bola de Neve, passa e ele me vê no telão. E ele disse, quem é ela? Então falaram um pouco de mim. Disse, é interessante, eu olho para o telão e a ouço pregar e Deus coloca um sentimento, um amor de pai, um sentimento de paternidade sobre a vida dessa menina. Passou um tempo, depois veio a conferência profética, onde quase raramente as mulheres vão ministrar nessa conferência profética. E aí eles disseram, olha, esse ano queremos trazer uma mulher. Uma única mulher para pregar no meio de outros pastores. Exato. E qual é a sugestão? Então, meu nome surgiu. Né? Deram, na verdade, duas opções. Ou pastora Ruth Catala ou pastora Camila Barros. Aí ele disse assim, quem é Ruth Catala? E disseram para ele, é aquela moça que tiveste por ela um sentimento de paternidade. Uau. Quero ela, tragam ela para ministrar na conferência profética. E então ministramos. Quando ele chegou ali, e aí ele conheceu, recebeu a palavra e tudo mais. Depois desse momento, teve um tempo extraordinário, onde Deus mudou todo o nosso processo. Ele chamou o meu esposo, conheceram-se, conversaram-se, amaram-se, e aí começou um processo diferenciado. Então, o nosso pastor da Igreja Batista e o nosso futuro apóstolo, nesse caso, nesse momento, tiveram que buscar da parte de Deus uma direção. E eu lembro que num domingo nos apresentaram e ele declarou, a partir de hoje eles são dessa cobertura. Não nos perguntaram. Uou. Vocês querem ser do Bola?
Mas foi bom não terem nos perguntado, porque quem sabe a nossa resposta seria diferente do que Deus estava a fazer. Sim. Então nos apresentaram, então nós costumamos dizer que Deus nos pegou pelo colarinho, porque estava tudo bem com o nosso pastor nos enviou para abrir célula, o nosso pastor, estávamos a projetar a igreja para abrir aqui em Angola, estava tudo ok. E eu me lembro que eu chorava tanto, e eu disse, se o meu pastor estiver a ver isso, e o meu esposo disse, meu Deus, o que está acontecendo? Mas foi tão bom que nós dissemos para Deus, não sabemos o que está acontecendo aqui, Senhor. Nós não pedimos, nós nem estamos a entender, nós nem oramos sobre isso, mas nos dá um sinal. Se o nosso pastor da Igreja Batista nos abençoar, então nós entenderemos que o Senhor está nos levar para esse lugar. Se não, então nós não vamos. Ele olhou para nós quando falamos tudo o que aconteceu e disse, vocês não são meus. Vocês não são o primeiro da Batista, vocês são de Deus. Uau. E eu estou aqui para acrescentar. E se Ele está a fazer isso, eu vos abençoo com certeza. E chorando em lágrimas. E Ele disse, eu admito que vocês são preciosos e eu queria que vocês ficassem conosco. Amém. Mas eu não posso lutar com Deus. Eu só preciso vos abençoar. E todos nós em lágrimas. Então, tanto o apóstolo, quanto o nosso pastor, quanto nós, a nossa família. E então foi quando nós viemos para a igreja Bola de Neve e fomos enviados para cuidar de Angola. A nossa prancha, a prancha que fica no púlpito, ela é uma mascote. Todas as igrejas Bola de Neve têm a prancha no púlpito. O fundador da igreja Bola de Neve é um surfista. Foi um surfista porque nós o perdemos recentemente. Muitos, o movimento da igreja Bola de Neve evangelizava nas praias. Então, surfistas, skatistas, pintores, a arte é muito forte dentro da igreja Bola de Neve. É muito forte. Então, uma vez ele saiu da praia diretamente, foram numa garagem e começou aquele mover do Espírito Santo, oração, palavra, ele queria pregar. Não tinha onde colocar a Bíblia. E ele estava a vir com a prancha dele da praia. Então colocaram cadeiras brancas desse lado e cadeiras brancas desse lado e colocaram a prancha por cima. E ele colocou a Bíblia. Naquele dia, ele era muito criativo. Uau. Uma bênção, muito criativo. E ele olhou e disse, uau! Ele pregou, ele gostou. Disse, daqui em diante, deixa eu dizer o quê? Todo o púlpito vai se tornar uma prancha. E é bola de neve, porque o evangelho é como uma pequena bola de neve. Muda uma pessoa. E através de uma pessoa, essa pequena bola começa a rodar, a rodar. De repente é o marido que muda, é a esposa que muda, é a família que muda, a bola continua a rodar e continua a se tornar o quê? Uma avalanche, que vai carregando vidas e mais vidas. Então muda toda a tua vida e aí começa a fazer de você uma bola que começa a mudar outras vidas. Né? Outras vidas. Mas é uma estratégia evangelística. Porque todas as pessoas quando ouvem, todas as vezes que as pessoas ouvem, bola de neve por quê? Já entramos para evangelizar. Exatamente. Então é por isso a prancha, mas é um púlpito normal. Exatamente, santo. Foi bem explícito aqui, não é? Até eu também tinha coisas que não sabia e fiquei a saber aqui hoje. A terceira e última pergunta dos nossos seguidores é: o dízimo é uma obrigação, pastora? Não, é um privilégio. Yes. Dízimo não é uma obrigação. Quem vê o dízimo como obrigação é um mendigo, são mendigos. Meu Deus. Um mendigo vê o dízimo como obrigação. E sempre rouba. Toda pessoa, e sempre dói, eu costumo dizer na igreja que a parte do dízimo das ofertas sempre dá raiva para uma pessoa que é mendiga. Para uma pessoa que é filha, serva, filho, servo, dízimo é um privilégio. Que bom que eu posso dizimar. Amém. Dízimo é coisa dos amigos. O dízimo é espiritual. Porque o dinheiro de um filho de Deus, de uma filha de Deus, é espiritual. Yes. Você dá de livre, espontânea vontade. E olha uma coisa bonita. E muitas pessoas se fingem mesmo de retardadas porque não entendem. O dízimo blinda o meu dinheiro. As pessoas muitas vezes repreendem o devorador. Eu não gasto tempo repreendendo o devorador. Porque se eu já sou leal, eu tenho o escudo de defesa contra o devorador. Yes. O devorador não penetra nas minhas finanças. Ele não coloca a mão nas minhas finanças. Porque ele sabe que o meu coração é leal ao Senhor. Então, se o meu coração já é leal ao Senhor, dar o dízimo é uma consequência. Mas se você não tem dado o dízimo, tens mesmo que te preocupar com o devorador. Porque você é um mendigo, infiel, gatuno. E olha como Deus é gracioso. Ele é que te dá tudo, mas ele só te pede 10%. Você fica com 90%. Yes. Por que é obrigação isso? Isso é verdade.
E ele poderia muito bem dizer assim, me dão 90%, os 10% é vosso. Mas simplesmente 10%. Eu roubava de Deus. Eu roubava de Deus. Eu era gatuna no dízimo e nas ofertas. Eu olhava para a estrutura da igreja e falava, já tem luz aqui? Olha essa igreja bem bonita. Já não precisam do meu dinheiro. Sabe o que eu fazia? Então eu usava subterfúgios, está vendo? Eu comprava cesta básica, ajudava nas pessoas. Então o dízimo, por exemplo, vou dar um exemplo, é 100 mil kwanzas, né? Aí eu pegava 20 mil, comprava uma cesta básica, massa, arroz, entregava. Para fazer o quê? Desencargo de consciência. Entregava, olhava na rua, no semáforo, pessoas a pedirem moeda, né? Pegava já moeda. Ai, aquilo que, como eu sou bondosa, meu Deus. Só que nós nunca rompíamos financeiramente. E eu e o meu esposo mesmo nos ajudavam. Está vendo? Um ajuda o outro a roubar o Senhor. Meu Deus. Oh, amor, acho que isso é muito. Isso aqui é muito. Oh, isso aqui. Isso aí tá bom. Não, ajudamos já. Não, já tá bom. Essa igreja não precisa. Vamos colocar o dinheiro no cofre. Para quê? Isso não é da tua conta. Trazei os dízimos na casa do tesouro. Agora, se você tem um marido, um pastor infiel, você tem que sair dessa igreja. Mas se você não confia naquele que pastoreia você, tens que mudar de igreja. Porque se você vai ficar nessa igreja, confie no coração do teu pastor e no coração da sua pastora. Amém. Nós roubávamos no dinheiro. Uma vez eu estava na sala a orar e o meu marido, no jejum de 40 dias, naquela fase que ele vendia casas, nada. E vendia casas milionárias. Não era brincadeira. Maçons e maçons. Trabalhava com uma pessoa que nós conhecemos lá, mudamos de cidade para ele ter essa oportunidade. Acordava às 6 horas, voltava às 22 horas. Cansado, cansado. Não vendíamos nada. Ele teve que parar e dizer, nada, Deus, renuncio tudo, me pede o que queres. Mas tens que mudar. Ele só bebia quiçangua durante 40 dias. Eu vi o meu esposo a lutar pela nossa família. Eu disse, Deus, também não vou ficar atrás. Então, quando ele saía, ia em jejum, ia trabalhar, eu entrava no quarto, então eu engomava a camisa dele, ele saía, eu entrava no quarto, oração, enquanto as crianças dormiam. E uma vez eu disse, Deus, eu prego para os outros, vocês vão ter coisas grandes, vão ter carro, vão ter não sei o que, vão ter não sei o que. Mas, oh Deus, olha ainda como eu estou. Yes. Oh Deus, estás a fazer o que tu és um Deus de justiça. Deus, eu declaro, comecei já as declarações proféticas, que eu terei o melhor de Deus nessa terra. É como se Deus tivesse dito, shh, cala. Não fala mais, não fala mais, estás a me irritar. Deus disse, para de me pedir coisas grandes, quando você só me dá coisas pequenas. Oh, Deus. Você rouba. Eu disse, Deus, aonde? Teu coração não é leal. Você tem medo que o dinheiro vai acabar. Porque você... muitas coisas. Eu disse, Deus, então me ensina. E aí eu comecei. Hoje, ser uma dizimista, olhar para o meu... Há 8 anos atrás, o Senhor roubava mesmo do Senhor. E é triste, porque que privilégio... Eu já era crente, eu já era consagrada ao pastorado. Tinha acabado de ser consagrada ao pastorado. Meu Deus. Hoje eu olho e falo, uau, como é bom. E não dói. O que eu tenho que dar para o Senhor, que eu tenho para a obra dele, não dói. E sim, o nosso sonho sempre foi, ao pastor e à igreja, que sejamos os principais dizimistas. Amém. Da nossa casa. Glória a Deus. Então, a pastora respondeu muito bem. Dê o dízimo à casa do tesouro, que é a casa de Deus. Não estás a fazer um favor a Deus. Não estás. Devias ser grato. Honra a Cristo Jesus, que te deu a vida, que te deu o emprego que você tem. Esse emprego, essa família, as condições que você... Tudo é dele. Nada nos pertence. E ele só pede 10% e ainda há resistência. Dá o dízimo. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Por mim, eu ficaria aqui, sei lá, até o amanhecer com a pastora Ruth, mas o que é bom dura pouco. Não, antes de terminar, eu sempre faço isso. Não, ainda falta. Eu sempre faço isso. Eu quero perguntar, por que as pessoas têm tanta resistência com isso? Na sua opinião, como cristã? Não sei, porque... acham que tudo é deles. Também não consegui perceber, pastora. Porque realmente essa questão está quase sempre aqui no Pode Fé. Até nos vídeos que eu faço, dos meus vídeos privados nas redes sociais, é sempre assim, essa resistência ao dízimo. Mas só que não é nosso. Tudo que nós temos não é nosso. Até o próprio trabalho, como eu já frisei aqui, o próprio emprego, na qual nós temos que tirar esses 10%, quem nos deu é Deus.
Então, devolver o que é dele, também, pastora, vai desenvolve. Não, era só... Não, eu só queria ouvir o seu lado com Acho que relação a isso. ingratidão, sabe? Não sei, não se compreende, porque tudo não é... Nada é nosso. Nada é nosso. Eu estava dizendo a verdade que é bom durar pouco, mas ainda faltam 2 questões. Por mim, faria mais 10 perguntas, mais 20 perguntas, porque é muito prazeroso estar aqui com a pastora Ruth Catala, principalmente uma mulher sábia, que sabe o que fala e que é guiada pelo Espírito Santo. Pastora Ruth, o que a pastora espera da nação angolana, especificamente das mulheres? Uau, meu Deus, que pergunta interessante, que pergunta magna. Da nação angolana, eu creio que a nossa nação, ela tem muito potencial, mas o nosso capital humano, ele mesmo se sabota. As próprias pessoas se sabotam. Nós, como nação, eu vejo muita facilidade em viver uma vida de aparências. A pessoa não é, mas quer ter. Não é, mas quer fazer. Não é, mas mente que é e que faz. Né? É muita superficialidade. Eu acho que isso é uma coisa que acaba nos atrapalhando como nação. Porque me lembro de um tempo atrás, só contando rapidamente essa questão, veio a rainha da Espanha. Okay. Tinha uma menina lá na igreja e ela foi nessa reunião, ela foi chamada, sendo um capital humano, sendo uma pessoa com propostas muito boas, e lhe chamaram para estar ali e tal, na casa, no Palácio da Alvorada. E a rainha da Espanha foi, não vingou, não singrou. Tipo assim, vai ter alguma continuidade, vai ter um projeto, vai ter alguma coisa. Sim. Não voltaram mais a chamar a menina. Isso é o quê? O que isso diz à nossa nação? Outra coisa, nós vamos fazer um programa de oração com a nação, é uma igreja, 2 igrejas, 3. Então, não vejo, às vezes, assim, uma disposição da própria nação perceber as lacunas que nós temos, espirituais, morais, sociais, de todos os âmbitos, no âmbito econômico, no setor econômico, todos os setores. Eu não vejo. Aí, por exemplo, pai, me perdoe, vem a visita do ex-presidente dos Estados Unidos, nós fazemos uma tolerância de pontos brutal. Estás a ver? Nós nunca tivemos um dia com a nação para parar para consagrar a nação nas mãos do Senhor. Yes. A África do Sul fez isso. No pico do apartheid, houveram atitudes de âmbito espiritual muito sérias que fizeram uma revolução no que é hoje a África do Sul. Quando na história da nossa nação nós tivemos o dia da oração, em que os bancos fecharam, os hospitais ficaram em continência, o não sei o quê, as empresas, as lojas, não sei o quê. O angolano, quando está a orar, você vai lá lhe comprar uma coisa, ele para de orar para te vender. O Mamadou, ele está a querer lhe comprar, ele compra toda a loja se quiser, não te vende, ele vai orar primeiro. É verdade. Você lhe espera, você esperninha, você faz o que você quiser. Vamos procurar pessoas pobres, Mamadous pobres. Então, são eles que nos abastecem, porque eles priorizam o Deus deles. Nos aeroportos, você passa nos outros, passei no aeroporto de Catar, tem uma sala de oração. Uou. Agora, com relação às mulheres, muito potencial, eu sempre falo para as mulheres, muito potencial também, muito potencial, porém uma coisa que eu apelo é um pouco de humildade, né? Muita humildade, também se distraem muito rápido, sim, perdem o foco muito rápido, porém muito potencial, muita capacidade, muita disposição, muito espírito de guerra, e uma vontade de serem destemidas, eu acho que temos ali. Né? Mas eu apelo bastante humildade, apelo à volta à essência. A mulher angolana precisa restaurar a essência. Ser mais do que ter. Ser mais do que querer fazer. Amém. Amém. Maravilha. Maravilha. Tem alguma pergunta aí? Nós estamos... Eu gostaria de saber qual é a posição da igreja com base nessa questão que a pastora acabou de explicar. Como é que a igreja tem se posicionado para poder combater isso? A igreja angolana está a trabalhar na unidade, né,
A igreja angolana, não sei Pode se prosseguir. terminou de formular a pergunta. Está. Qual é o posicionamento da igreja nessa questão? A que nossa pastora igreja especificamente ou a igreja angolana de Não, maneira a geral? bola de neve. A igreja geral ou a bola de neve? De forma geral? De forma geral. Acho que é mais abrangente, né? Sim, porque eu acho que a igreja, os pastores, eles são consagrados para pastorear não só a igreja deles, mas para pastorear a nação. Sim. Eu vejo muitas oportunidades boas dos pastores fazerem coisas boas pela nação, com a nação. Só que onde é que está o calcanhar de Aquiles? A unidade. Os pastores têm medo. Ah, se a pastora Ruth vir pregar aqui na minha igreja, vai me roubar membro. Né? Porque ela é carismática, porque ela é aquilo, não sei o quê, porque ela, depois ela tem seguidores, não sei o quê. Olha que miserabilidade desse pensamento. Yeah. Se o pastor fulano vir na minha igreja, ele vai fazer não sei o quê. E isso vai afastando os pastores. Agora vai tendo ali alguns pequenos passos de poder unir os pastores para que, se tiver unidade, e isso não são palavras da pastora Ruth Catala, são palavras de Jesus. Em João 17 ele diz assim: se eles ficarem unidos, o mundo verá que são meus discípulos. Se em Angola a igreja fosse mais unida, a Angola seria mais avivada. Se os pastores fossem mais unidos, as igrejas seriam mais cheias, mais fortes. É triste ver que um pastor fala mal do outro porque tem medo que o outro pastor vai crescer mais, ter a igreja mais cheia do que ele. Isso é triste. É triste ver os pastores, tipo assim, com aquele jogo. Então, eu acho que a igreja, como é que deveria se posicionar? Primeiro, manter a verdade no altar, a integridade no altar e o caráter no altar. Se Angola vir uma igreja que faz isso, Angola vai se render, Angola vai mudar. Segundo, eu acho que a igreja deveria ter um posicionamento mais claro com relação a questões políticas, não de trazer políticos para a igreja ou de se envolver com a política de uma maneira direta, mas em treinar homens e mulheres justos para entrarem na política. Porque quando o justo governa, o povo é abençoado e celebra. Mas quando os injustos... Então, não estou a falar de pastores, deixar de ser pastor para se candidatar a político, não. Mas estou a falar de treinarem pastores, treinarem pessoas que possam... Por exemplo, se cada igreja tiver um deputado a representar, a igreja terá uma voz ativa no parlamento. Às vezes dizem assim, chamamos os pastores, mas chamam pessoas do seu interesse, que não sabem falar, que bajulam, são lambibotas, não têm uma posição ativa para poder dizer as necessidades da nação enquanto igreja. Então, eu acho que a igreja também fica um pouco numa saia justa, não conseguir se posicionar muito bem, porque a voz profética é amordaçada, mas eu acho que começa pela unidade. Se a igreja for unida, haverá um avivamento muito mais grande em todos os... Muito maior, né? Muito mais grande, não. Muito maior em todos os setores. Pastora, até aqui... Que não há união dentro da igreja. Tem, mas é pouca Mas falta, ainda. sim. Para o que se precisa alcançar, devemos trabalhar mais para isso. E a começar comigo, a Ruth. Boa. Mais alguma pergunta da plateia, da produção? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou posso prosseguir? Pastora está aqui. Porque é o que eu já disse, nós estamos ao vivo e é um programa aberto. Desculpe. Independentemente, estamos quase no final. Já que ninguém tem mais uma pergunta a fazer, pastora, seria a penúltima pergunta. Quais foram as suas maiores conquistas até aqui? Uau! As maiores conquistas. Primeiro, guardar o meu coração no altar. Amém. Eu acho que essa é uma das maiores conquistas. Como filha de Deus, como serva, guardar o meu coração puro. Guardar o meu coração puro, verdadeiro e guardar a minha essência. Sim. Essa é uma das maiores conquistas. Segundo, guardar a minha família. Resguardar, guardar a minha família e lutar para que, muito mais do que pregar para as outras famílias, aquilo que eu prego para as outras famílias, eu veja acontecer na minha família. A minha família é uma grande conquista. Terceiro, a própria igreja. Pastorear a Igreja Evangélica Bola de Neve em Luanda é muito desafiador. Não vou ser aqui romântica e dizer que é fácil. E todo mundo sabe que não é fácil edificar uma igreja santa, uma igreja linda e que transforma vidas. Sim. Mas eu preciso dizer, é uma aventura muito linda, é um privilégio muito grande. Sim. Pastorear a igreja, caminhar com a igreja, caminhar com as destemidas, caminhar com famílias, homens e mulheres tão apaixonados por Jesus. Cuidar da igreja, servir a igreja.
é um dos privilégios muito grandes. Eu amo muito aquela casa e não amo as paredes, né? A igreja é linda, é bonita, Deus nos abençoe, estamos no Talatona, mas não são as paredes, não é a estrutura, são as pessoas. A Academia da Mulher, uau! Nós estamos agora em quase 50 países. Uau. E em todos os lugares. Eu estava numa fila na África do Sul, a esperar para sair de Moçambique para a África do Sul, com a minha amiga Abi, a pastora Rose Kefas Timani, e de repente alguém diz, é a pastora Ruth. E eu digo, what? Aqui na África do Sul? Como assim? Ela veio pastora e tal, e começou a testemunhar. No Brasil, então, nem se fala. Eu estava no aeroporto de Portugal e várias pessoas e tal. De repente, eu disse, peraí, eu preciso baixar o meu chapéu, eu tenho que colocar um chapéu, porque eu estava a comer e várias pessoas a reconhecer. Então, eu acho que essa questão da Academia da Mulher com mulheres em todos os lugares do mundo é uma coisa muito extraordinária. A transformação de mulheres é muito bonito, né? É uma grande conquista. Os próprios livros, até agora escrevi 5, ano que vem sai mais um. Uma grande... Olha, são muitas coisas. São muitas coisas, mas eu quero frisar essas ali. E todos os dias ver vidas a serem transformadas é o meu maior prazer. Por acaso, eu queria fazer algumas perguntas que a pastora já acabou por responder. Sim. Que é sobre a mulher invicta, as destemidas, sobre os livros. Por isso, quando eu comecei o programa, eu disse que a pastora é uma pastora das nações. Glória a Deus. Exatamente. É uma pastora conhecida, posso assim mesmo, sem medo de errar, conhecida mundialmente. Já teve em alguns países. Deus, sim, senhora, vai proporcionar que ela vá em todos os países desse mundo para anunciar, então, o Evangelho, para transmitir esse calor, esse fervor dela, fazer com que não tenha essa de você servir, vibrar Jesus no gelo. Tem que ser com força, tem que ser com garra. E é isso, quando eu ouço a pastora pregar, eu sinto esse fervor. É como se a chama acendesse dentro de mim. Então, muita gente precisa se conectar com esta humilde serva de Deus que está aqui, que vai, sim, senhora, pisar nos 4 cantos do mundo. Pastora Ruth, onde que nós podemos encontrar os seus livros, pastora? Muito bem. Vamos lá então. As invictas são da Academia da Mulher. As destemidas são as bonitas da igreja. Exatamente. As maravilhosas da igreja. Então, as destemidas é o grupo de mulheres, é o grupo das mamás, das moças, das jovens, é o grupo de mulheres da igreja. São as destemidas. E as invictas é o grupo de mulheres da escola, Academia da Mulher, só que é um curso, né? As invictas, que também agora estão espalhadas em todos os lugares do mundo, é um curso e elas estão ali, né, a receber uma transformação extraordinária através desse curso. Para adquirir os meus livros, nós temos a livraria aberta todas as terças e quintas e alguns cultos também, dentro da igreja mesmo, mas também temos alguns pontos. Na verdade, quando o pessoal entra em contato conosco, nós também podemos levar a domicílio, né? Nós temos a livraria Magna, né? Além de vender os meus próprios livros, vende também bíblias e outras coisas. Essa é uma outra conquista. Exatamente. Inclusive, quero mandar um grande beijo a Miriam, a Isabel Catala, a Joana Peixinho, que são pessoas, são as secretárias que me dão, né? Me dão aí uma força, Teodora, me dão uma força para poder fazer acontecer esse trabalho. Então, podem adquirir os livros diretamente conosco. E onde é que está a igreja? Porque sempre tem pessoas que vão querer saber, onde podemos encontrar a pastora Ruth? Aonde está situada a igreja? Bola de Neve. No Talatona, eu sempre digo assim, você chega na rotunda da Fubu, em direção ao Belas, e vai andar apenas 100 metros em frente ao Esquebra. E nós estamos ali, Igreja Evangélica Bola de Neve. Então, estamos ali posicionados e será uma alegria muito grande mesmo tê-los conosco ali. Mas não venha só para receber, venha para receber e para dar. Não venha para receber profecia, só profecia. Nós temos uma dinâmica muito especial. Amamos a Jesus. Muito mais do que ter as coisas de Deus, você tem que ser para Deus. Nós vamos para o céu. Então, nós não queremos as coisas dessa terra. São importantes, são. Mas o foco não é isso. O foco é a vida eterna. Amém. E eu vos convido vocês a estarem lá, porque eu já estive lá pessoalmente e super amei. E de frisar aqui, não é sobre religião, mas sim sobre igreja. Jesus, não é sobre igreja, mas sim sobre Deus. Jesus Cristo. E eu estive, sim, senhora, na igreja da pastora Ruth Catala e foi maravilhoso. É um acolhimento, você sente Cristo lá. Pessoas amáveis, pessoas que recebem com um abraço,
pessoas que te ouvem, pessoas que oram contigo, pessoas que vibram contigo. Eu, pessoalmente, senti Jesus naquela casa. Então, vai para lá. Nem que for um dia, vá para lá, terça-feira. Você vai amar muito, Deus vai falar consigo. É sobre Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Aleluia. Tá? Não é sobre religião, porque às vezes até nós queremos conversar sobre Cristo, mas como é que a conversa começa, pastora? É de que igreja? Eu sou testemunha de Jeová. Vocês que não fazem isso, depois perguntam no outro, é de que igreja? Não, eu sou sétimo dia. Vocês que não fazem isso, não é sobre isso. Yeah. É sobre Deus, sobre Cristo, Jesus que morreu na cruz por nós. É sobre nós pregarmos o Evangelho. É sobre nós nos darmos força. Aleluia. A pastora falou e disse bem, tem pessoas, por que não há tanta união como deveria? Porque tem pastores que ainda pensam, não, se eu convidar a pastora fulana para ir para a minha igreja, vai me roubar os fiéis. Não, esquece. Vamos estar unidos. Vamos todos, um pega na mão do outro, vamos pregar. Vamos, sim, senhora, também ter o privilégio de fazer uma tolerância de ponto para nós clamarmos a Deus. Aleluia. Deus disse que o meu povo, se me buscar, se humilhar, orar, buscar minha face. Que dia é que nós nos humilhamos? Que dia é que a nação é que Luanda, Angola fechou, pelo menos Angola fechou para buscar? Mas todos nós, volta e meia, estamos a reclamar porque tudo mudou. Está caro, as estradas, as escolas, a vida. Yeah. Por que nós não fizemos uma união? Por que as igrejas não se unem, não se juntam? E dizer assim, vamos nos unir, vamos fazer um jejum à nação, vamos ainda parar de reclamar, vamos ainda nos prostrar para Cristo, para Deus, perguntar, Senhor, o porquê que a nossa nação está assim? O porquê que a nossa Angola está assim? Yes. O porquê que tudo está caro? O porquê que tudo está difícil? O porquê que parece que a solução está cada vez mais longe? Yes. Por que nós perguntamos a todo mundo, menos a Deus? Nós reclamamos muito, mas não perguntamos ao Pai, Criador do céu e da terra, o mesmo que criou Angola. Por quê? Glória a Deus. Parar de reclamar. Glória a Deus. E clamar a Deus. Parar de reclamar. E chamar para. Yes. Yes. Vamos nos juntar. Há muitas igrejas, dia após dia, abre uma igreja numa esquina. Por que não? E às vezes é alguém que estava na disciplina. Sim. Não aguentou a disciplina, foi procurar uma igreja numa esquina. Foi procurar e abriu uma igreja numa esquina. Mas chega de reclamar. Vamos nos humilhar a Cristo. Não é sobre igreja. É sobre Cristo. É sobre Deus. É sobre nós sermos irmãos. É sobre nós olharmos pela mesma visão. Irem por todo o mundo, pregar o Evangelho sem restrição. Tá? Yes. Que programa maravilhoso. É daqueles programas que eu não quero parar. Mas eu tenho que parar. E foi super abençoado. Obrigada a vocês pela vossa audiência. Obrigada a vocês pela vossa energia, pelas vossas orações. O Espírito Santo mandou e nós obedecemos. Antes de nós fecharmos o nosso programa, nós temos aquele brinde maravilhoso que eu gosto, da melhor florista da cidade de Luanda, que é o Canto de Fada. É um brinde especialíssimo para a nossa amada pastora, quem eu amo muito. Pastora, muito nosso obrigada. brinde. Muito obrigada. Do Conto de Fada. Feliz Natal. Conto de fadas? Conto de Fada. Deus abençoe o Conto de Fadas. Exatamente. Vão lá no Instagram, que tem lá todas as informações necessárias. Feliz Natal para vocês. Mais uma vez estamos com essa árvore magnífica, porque já é Natal. Eu volto a frisar. Não espere só Natal para dizer eu te amo. Não espere só Natal para se sentarem à mesa, bater no... Não. Amem-se todos os dias. Reúnam-se com a vossa família todos os dias. Liga para a tua mãe, para o teu pai, para a tua tia, para o teu avô, para o teu primo, para a tua irmã, todos os dias. Mas se puderes fazer também nesse Natal, faça. Feliz Natal para todos vocês. O Espírito Santo mandou. Mais um programa foi feito. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal. Curtam a nossa página, partilhem o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. Até o próximo programa e vamos ficar com a oração da pastora Ruth Catala, que vai fechar esse magnífico e abençoado pó de fé. Senhor, nós estamos muito gratos porque o Senhor é o rabi de todos os mestres que tentaram ser mestres. Nós te amamos e sabemos que
Muito mais do que te amar, o Senhor deseja que sejamos obedientes à tua palavra. Estamos a te pedir, Pai, por favor, como famílias, como homens e mulheres, como nação, o nosso socorro vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros em príncipes, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Deus, traga-nos a memória de que a transformação da nossa nação parte da transformação pessoal de cada angolano. Obrigada pelo Pó de Fé. Obrigada, Senhor, por esse veículo de comunicação que nos lembra dos nossos deveres, mas também dos nossos direitos como filhos de Deus. Muito obrigada por essa equipe, obrigada pela nossa querida Edna, obrigada por cada homem, cada mulher que está a acompanhar ao vivo, que vai acompanhar depois, que muito mais do que aquilo que nós colocamos aqui, o teu Espírito tenha a responsabilidade de cumprir o seu papel fiel, de convencer cada um do juízo, da justiça, Deus transformando a nossa mentalidade, as nossas vidas e nos levando a um posicionamento à luz da tua palavra. Nos transforme, nós precisamos de ti mais do que o ar que respiramos. Tenha misericórdia de nós. Continue a abençoar esse programa para que cresça e alcance nações. Eu abençoo este programa, eu abençoo este lugar, eu abençoo Angola, eu abençoo esta equipe, eu abençoo todos os sonhos, projetos, todos os desejos do coração, eu abençoo as famílias representadas por este programa, por cada ouvinte, por cada participante, eu abençoo isso, Senhor, porque eu sei que veio do teu coração e peço, Pai, em nome de Jesus, que muito mais do que imagens, que seja o teu Espírito a confrontar, a tocar, a prover e a fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.